Cristo. Tiago, capítulo de número 5, a segunda e última parte, até porque a gente termina com essa abordagem, a epístola de Tiago. Eu vou ler do versículo 7 em diante. Amém? Glória a Deus. Não sei se na abordagem de Pedro eu vou estar lendo com vocês. O que é que vocês acham? Preferem que eu continue lendo e abordando o trecho que ler? Ou preferem que eu já chegue com a abordagem pronta? Me respondam isso no Instagram da rádio. Se você me acompanha pelo Facebook Acorda Bênção em tempo real, me responde no Instagram, no Facebook Acorda Bênção. Ou se você está ouvindo em outro momento, me responde no YouTube Acorda Bênção. Queria ouvir de vocês, saber de vocês. Bom, se eu continuo fazendo a leitura do trecho que vou abordar, ou já venho com a abordagem pronta. Amém? Vamos lá. Tiago capítulo 5, verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Pois bem, amados,
chegamos ao final da epístola de Tiago e tem muita coisa para a gente partilhar que eu nem sei, já estou pensando se termina esse capítulo hoje mesmo, né? Nessa abordagem, ou divido em duas partes. Mas pelo tempo que eu estou vendo aqui, porque vocês sabem, em rádio tudo é cronometrado, mas eu penso que dá para a gente terminar. Vai depender da inspiração divina, né? Se a porção for dobrada, que nem tapioca, a gente come uma parte hoje, outra parte a gente come amanhã. Glória a Deus, né? Porque graças a Deus o Senhor não tem nos deixado, né, sem palavra. O Senhor nos tem aberto a porta da palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Temos aqui princípios. Eu tenho me guiado por princípios bíblicos, né? Porque eu tenho aprendido com a própria Bíblia que, inclusive, eu estava meditando esses dias de uma abordagem que fiz faz tempo do livro de Jó, e porque eu estou aí em um projeto, e lembrava que eu dizia, isso aqui inclusive na minha primeira edição na Rádio Tamandaré, entre os anos 2001 a 2007, foi a minha primeira edição aqui na Rádio Tamandaré, lendo o Velho Testamento sistematicamente, exemplo do que estamos fazendo do Novo. E interessante que isso é uma sequência que eu estou vendo, e não é de agora não, porque eu voltei para cá esse ano em março, e dei sequência aqui à abordagem do livro de Coríntios. Porque quando eu saí da Tamandaré em 2007, eu fui para outra emissora fazer uma quarta bênção, e eu segui a sequência lá de Levítico. E aí terminei o Velho Testamento, comecei o Novo, depois voltei para o Velho, de Malaquias a Gênesis, depois voltei para o Novo Testamento, e vim para cá agora em 2025. Na verdade, tive uma passagem aqui em 2024, Deus operou tremendamente. Tem o testemunho da esposa do pastor Alexandre, né, que Jesus curou, e ela, glória a Deus, está dando testemunho aí nas igrejas. Combinei com ela dela qualquer dia desse participar conosco aqui da programação, dar o testemunho. Combinei com ele, na verdade. Eles são lá de São Paulo, né? E aí precisei me ausentar porque tive uns problemas de saúde. Voltei agora em março, saí lá da outra emissora, claro, e estou dando sequência aqui. Então não tenho parado. São, glória a Deus, aproximadamente 25 anos, né, ininterruptos, no Rádio Pernambucano, fora outro período. Eu estou falando nesse intervalo, Rádio Tamandaré, a outra emissora, e Rádio Tamandaré, fora outro período que eu faço rádio, né, desde faz tempo. Louvado seja Deus. Comecei a fazer rádio com 18 anos de idade, ministerialmente falando, propriamente dito. Eu penso que temos aí um bocado de tempo. Louvado seja Deus. Bem, eu lembro que, fazendo a abordagem de Jó, eu disse que o livro de Jó é um dos livros mais teológicos que nós temos do Velho Testamento. E foi lendo o livro de Jó que o Senhor me fez focar em princípios bíblicos e entender, como não só no livro de Jó, mas a partir de Deuteronômio 28 e de tantos outros textos sagrados, como a palavra de Deus para Josué, que se ele ouvisse a voz do Senhor atentamente, não se desviasse para a esquerda nem para a direita, mas fizesse conforme está escrito, o Senhor abençoaria a sua vida. As palavras do Senhor para Josué foram exatamente estas aqui. Deixa eu ler para você, né? Que ele faria prosperar o seu caminho e prudentemente seria conduzido. Glória a Deus. Então, prosperar o caminho e ser prudentemente conduzido é alcançar os objetivos, é não dar viagem perdida, é ter o sonho realizado. Estou falando de sonho, não estou falando de pesadelo não, né?
É ter o desejo do coração concretizado. Claro, estou falando voltado para coisas boas, não vai pensar em coisa ruim nessa hora, pelo amor de Deus. Né? Ser conduzido prudentemente, por onde quer que andar e ser prosperado. Ela não está dando murro em ponta de faca, ela não está enxugando gelo, sabe, irmão? Ela não está dançando aquela dança do Michael Jackson no rock, que é aquele passinho que vai para frente, mas o carro anda para trás. Né? Louvado seja o nome de Jesus. É ser bem sucedido. É ser bem sucedido. E pela misericórdia de Deus, nós temos sido bem sucedidos. Né? Uma falha outra. Você até orou comigo agora de 7 horas da manhã pelo Instagram da rádio. Lembrando que eu faço oração das 7 da manhã e das 8 da manhã pelo Instagram da rádio. E compartilho para o meu Instagram. Não é? Você me ouviu orando que só temos que nos queixar dos nossos pecados. E que se não fosse a presença do Senhor, que está ruim, estaria pior. Então, temos sido abençoados por Deus, temos sido prosperados, né? Temos prosperado, temos sido prósperos. Uma outra irregularidade, a culpa é nossa. Infelizmente, a culpa é nossa. Só temos que nos queixar. Eu, particularmente, só tenho que me queixar dos meus pecados. Não sei você, não é? Porém, é um princípio bíblico de que queixem-se os homens, queixem-se dos seus próprios pecados. E lendo Tiago, em outro momento, eu me lembro de ter feito uma abordagem de Tiago em outro momento, como eu disse, não é a primeira vez que eu estou falando desse capítulo, desse livro, que eu aprendi que as coisas só não estão melhores por conta de nós mesmos. E só não estão piores porque Deus é misericordioso para conosco. Né? Meu Deus, como o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Então, por essas e outras razões, eu tenho me detido a princípios bíblicos, porque Deus também vela sobre a sua palavra para cumprir. Estamos vivendo uma época de muita irregularidade litúrgica e de muita irregularidade teológica, de muita irregularidade bíblica e de muita gente falando coisa de suas cabeças, muita gente falando coisa que vem na teia, né? E quando se fala em teia, existe uma camada, né, das nossas meninges, e é chamada aracnoide. Por isso que o pessoal diz assim, fala que vem na telha, ou na telha, sei lá como que é. Eu me lembro de quando era mais novo, eu vi na telha. Porque na telha de aranha, né? Eu acho que era assim. Mas vamos lá. Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. A gente já percebe Tiago falando para os irmãos de manter uma relação sociável sarada, né? Quando ele diz para que os irmãos não se queixem uns contra os outros. Temos, inclusive, pontuado isso em nossas abordagens, que a relação sociável é um termômetro da relação com Deus. Você pode estar bem com as pessoas e não estar bem com Deus. Porém, biblicamente falando, você jamais vai estar bem com Deus se você não estiver bem com as pessoas, no sentido de não guardar ódio, não guardar rancor, não guardar mágoa. É difícil, meu Deus, como é difícil. Não é difícil. E não precisa, vamos ser mais realistas, mais adultos, mais maduros. E parar de fazer essa oração, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau.
Senhor, vê o que tem em mim que não te agrada e tira. Não, você sabe o que tem em você que não agrada ao Senhor. Você sabe. Se você tem mágoa de alguém, você sabe, eu sei. Só não sabe quem tem mágoa de alguém, uma garotinha que dia desses eu tirei uma foto com ela. Ela deve ter, meu Deus do céu, menos de 1 ano de idade. Né? A filha de uma colega. Estava no braço do pai, na coisinha fofa. Né? Maitê. Quero mandar um abraço para Maitê. E para o Júnior, seu pai. E para sua mãe, se ela ouvir, ela vai ficar com raiva, né? A Viviane. Maitê que não sabe o que é certo e errado ainda. A você, que já tem mais de 12 anos de idade, principalmente, sabe. Você sabe, né, o que tem do seu coração para alguém ou para com alguém que lhe aborreceu, lhe entristeceu, causou um dano para você muito grande. Eu sei, não é fácil. Eu falo como com propriedade. Eu falo com propriedade, né? Mas é importante que nós administremos este sentimento. É importante que nós administremos essa coisa dentro de nós, para que, primeiro, temos uma qualidade de vida melhor. Né? Existem as doenças psicossomáticas, as doenças emocionais. No livro de Salmos a gente aprende que ressentimento nos adoece. O escritor aos Hebreus diz que isso nos priva da graça de Deus, e eu estive participando da consagração da rádio anterior a esta programação de agora, e eu ministrei que a raiz de amargura nos priva da graça de Deus, está escrito em Hebreus, e ser privado da graça de Deus, irmãos, para vocês terem ideia, é receber as coisas 0800, né? É de graça mesmo. E já pensou a pessoa ser bloqueada de receber o que é de graça? É um caos, não é? É um caos. Torna-se um caos a vida desta pessoa. E a raiz de amargura causa esse caos para nós, em nossa alma, concomitantemente nosso espírito, até porque a luz da Escritura é indivisível. A alma e o espírito se fundiu quando Deus soprou nas narinas do homem. Nos afasta desse 0800 do divino, ou seja, nos tira da fila. Já pensou, irmão, como é grave isso? Isso é grave. Além do mais, Jesus diz em Mateus 6, versos 14 e 15, se perdoarmos aos homens suas ofensas, o Pai Celestial nos perdoará as nossas ofensas. Mas se não perdoarmos aos homens suas ofensas, o Pai Celestial não nos perdoará as nossas ofensas. Então, terminantemente, não é fácil, mas não é impossível. Por que não é impossível? Porque a palavra de Deus, que é Espírito e vida, Jesus disse, as palavras que vos falo é Espírito e vida, é porque é possível pôr em prática. É possível pôr em prática. A gente tem visto testemunhos de pessoas. Eu digo tem visto porque eu já assisti a cena. Assisti por tela, já assisti presencialmente, pessoas liberando perdão. A gente tem escutado, né, pessoas liberando perdão. E por coisas assim, meu Deus do céu, difíceis, né, de serem perdoadas por outras pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é uma prova que é possível, né? Se não está sendo possível a você, se não está sendo possível a nós, oremos, nos espiritualizemos, procuremos nos encher de Deus. Porque estar cheio de Deus
não é estar falando línguas estranhas. Esse movimento que a gente está vendo aí, neopentecostal, o pessoal rodopiando, o pessoal fazendo movimentos com as mãos, né? Tá cheio de Deus. Inclusive isso aí está causando até críticas, mimimi, teatros, stand-up, né? Tá virando comédia esse movimento neopentecostal aí, tá virando comédia, né? Tô falando desses movimentos, não tá cheio de Deus, não tem nada a ver com como é a língua estranha que o pessoal ficou tirando. Aqui não é a língua estranha, aquilo ali é um inglês frajuta, né? The kicks, the power, the best, alguma coisa assim, sem nem falar isso. Estranho não é estar cheio de Deus, nunca foi, né? Estar cheio de Deus é ser, eu não vou dizer ser humano, mas que tem a ver com essa humanidade, sim, porque é refletir Deus, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e refletir Deus é comunicar os atributos comunicáveis do divino em nós, como longanimidade e benignidade. São atributos comunicáveis, que lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, aparece como fruto do Espírito. E longanimidade e benignidade tem a ver com graça. Eu tenho explicado às pessoas, eu sempre gostei muito de matemática, que a graça de Deus é a soma da misericórdia, que é a mesma coisa que benignidade, uma está em grego, outra em hebraico. Isso tem a ver com tolerância. A gente lê em Lamentações que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos, ou é a causa, de não sermos consumidos. Misericórdia é a mesma coisa de benignidade. E longanimidade é a soma, graça é a soma. Longanimidade tem nada a ver com trem, não tem nada a ver com cumprimento, não tem nada a ver com um cachorro barcé, aquele que o focinho aqui, a cauda dele é lá embaixo. Tem nada a ver com comprido. Longanimidade tem a ver com empatia, tem a ver com colocar-se no lugar do outro. E isso gera uma maior compreensão. Então Deus nos compreende e nos tolera. Aleluia. Coisa que a gente dificilmente faz com o outro. Dificilmente a gente compreende o outro. Dificilmente a gente tolera o outro. A gente é normalmente impaciente. Dificilmente a gente para compreender o outro. Dificilmente a gente se coloca no lugar do outro. E exatamente a falta dessa empatia, a falta dessa compreensão faz com que nós, inclusive, não liberemos perdão, faz com que, inclusive, nós anulemos as pessoas, faz com que nós cortemos as relações, faz com que nós criemos um imbróglio existencial para com o outro. E tem gente que chega ao extremo. Aí você já sabe qual é o extremo disso, né? Porque isso é falta de Deus. Falta de refletir Deus na vida da gente. Entende agora o que é ser cheio de Deus? Que é a mesma coisa que ser cheio do Espírito Santo. Porque estamos falando da mesma pessoa. Espírito Santo é Deus. A terminologia santo é porque é Deus santificando a gente. Eu vou falar disso já já, quando falar da unção. Eu vou terminar essa abordagem do capítulo 5 hoje. E aí Tiago diz para que os irmãos se perdoem, se suportem, se tolerem. Paulo diz, escrevendo aos Romanos capítulo 15, levai as cargas uns dos outros. No capítulo 15 ele diz isso. Levai as cargas uns dos outros. Deixa eu voltar aqui em Romanos. Não é?
Suportai as fraquezas dos fracos e não agrademos a nós mesmos. Ele diz isso no capítulo 15 de Romanos. No capítulo 14 de Romanos, ele manda que nós recebamos os que estão enfermos na fé. Em Gálatas, ele manda que nós carreguemos, não é, a carga um dos outros, e assim cumpriremos a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo de número 2. Em 1 Coríntios 12, 25, ele manda que nós temos cuidados uns com os outros. A palavra de Deus está sempre tratando deste assunto. Eu já disse que as verdades bíblicas, elas são cíclicas. Está sempre voltando, vez por outra está voltando à mesma temática. E não poderia ser diferente nessa inspiração que Tiago recebeu do Senhor. Dos irmãos se tolerarem, dos irmãos se suportarem, dos irmãos não se queixarem uns dos outros. E aí quando ele se refere para que não sejamos condenados, porque o juiz está à porta, a gente percebe aqui que a queixa era também uma espécie de acusação que o irmão fazia do outro, tipo, ó, fulano é assim, assado, fulano, ó, fez isso, aquilo, outro, e a pessoa não se enxergar. Aí eu me lembro agora das palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados. Então aqui é mais do que uma insatisfação na relação sociável. Aqui é uma crítica à falha alheia, como se não tivesse a pessoa falha. Eu disse na abordagem do capítulo 4 que nós devemos ter cuidado, porque até calado estamos errados. Eu falei em um momento que o nosso teto é de vidro. E se a gente se lembra que o teto da gente é de vidro, a gente não joga pedra no teto de ninguém. Amém, amados? Isso para entender melhor o que Jesus fala em Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que julgardes, serás julgados. A régua com que você medir, você vai ser medido. Você vai ser medido. Entende agora como isso é muito fino? Porque isso não diz respeito ao outro, isso diz respeito a nós. Aleluia! Se a gente começar a elaborar isso, a processar isso, a gente vai cuidar de melhorar a vida da gente. A gente vai cuidar de se espiritualizar. A gente vai cuidar de se policiar, de se moldar. Se a gente começar a processar isso, a gente vai fazer o que Paulo orienta lá aos Coríntios, que é de nos examinarmos a nós mesmos, para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, vamos perceber as áreas nas quais devemos cuidar de melhorar. Ele chama essa introspecção, essa reflexão para o momento da ceia, mas essa introspecção, essa reflexão deve ser, essa introspecção, introspecção, esse momento, deve ser uma coisa constante em nossa vida, ao dormir, ao acordar, a virada de um expediente para outro, de uma semana para outra, de um mês para outro, de um ano para o outro, e sempre que estivermos ceando, enfim, isso deve ser uma coisa constante. Em que eu preciso melhorar? Fazer essa introspecção, essa reflexão. Procure fazer isso sempre. Procure fazer isso sempre. Vê a falha de fulano, vê a falha de Beltrano, vê o de... Não critica, não aponta, até porque ele já disse em outra abordagem que não tem nada a ver com o erro dele, dela. Até porque ela vai dar satisfação a Deus, como tu vai dar satisfação a Deus. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. E você parar e perceber que é tão falho quanto fulano, é tão falho quanto Beltrano.
e aprender com erros dos outros, a não errar. Rapaz, eu não faço aquilo que fulano faz, mas aí não se considerar melhor. Pensar, mas eu faço coisas que de repente ele não faz, de repente ela não faz. Foi essa elaboração que Jesus levou para aqueles que queriam apedrejar a mulher que fora pega em ato de adultério. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que foi saindo do mais novo ao mais velho. Todos tinham pecado e todo mundo tinha adulterado. Todo mundo tinha se prostituído com aquela mulher. Todo mundo que estava ali, até os pirratas tinham pego aquela mulher. Não. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Isso significa dizer que eu não faço a mesma coisa que o meu companheiro que está aqui operando o estúdio. Ele não faz as mesmas coisas erradas que eu faço. Mas tanto um quanto o outro erra. Você não faz as mesmas coisas que essas pessoas que estão interagindo comigo no Instagram fazem. Mas você faz os seus pecados, elas fazem os pecados delas. Enfim, eu peco, tu pecas, nós pecamos, vós pecais, eles pecam. Não vos queixeis uns contra os outros. Louvado seja Deus. E aí Tiago já parte para um outro assunto também aqui. Eu quero ligar o versículo 7 do capítulo 5 ao versículo de número 10 em diante, porque ele pede que os irmãos tenham paciência até a vinda do Senhor, porque o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporária e seródia. Ele manda que os irmãos tenham paciência, a exemplo dos profetas que falaram em nome do Senhor. Bem-aventurados que sofrem, ele diz, a exemplo de Jó, que teve um fim excelente, porque o Senhor é misericordioso. Lembrando que o contexto que Tiago está escrevendo isso aqui é para a igreja que está vivenciando a diáspora, a dispersão, e o momento histórico aqui é de perseguição, não é fácil, não é fácil. Eu já disse em outro momento que haviam problemas de natureza externa e problemas que estavam sendo internalizados pelos cristãos. Os problemas externos são graves, está liso, é grave, está doente, é grave, ter problema no trabalho é grave, em casa é grave, com a vizinhança é grave, onde estuda é grave, por onde passa é grave, ter problema com o fornecedor é grave, com quem passa o troco, com quem vende, ter problema com gente assim é grave. Porém, o pior é quando a gente interioriza, a gente internaliza os problemas, a gente leva para a cabeça. E isso nos adoece. E quando isso gera transtornos para quem trabalha, o burnout, ou burnout, que alguns dizem como quer, não é? Que é aquela coisa de você, mas rapaz, eu vou para o trabalho, misericórdia, eu vou para aquele lugar, fica querendo desistir, não desiste porque precisa do trabalho. Aí vai, mas rapaz, meu Deus, eu vou passar o dia com fulano, naquele ambiente. Misericórdia, Senhor, que estresse. Aquele chefe, aquele gerente, ou aquele companheiro de trabalho, meu Deus. Eu me lembro que quando eu era mais novo, eu pedi as contas de uma empresa para não perder a paz e não meter a mão em um irmão. Eu confesso isso faz tempo. Eu pedi para sair do emprego, porque penso no irmão terrível. Eu pedi demissão para não perder a paz. Você acredita, meu amigo? Eu pedi demissão para não perder a paz. Porque de noite, quando eu ia dormir, eu digo, mas rapaz, eu vou amanhã trabalhar, tá? Aquele cabo é chato que só a miséria. É crente. Aquele cabo é chato demais, misericórdia, trabalhar dentro do carro com ele, meu Deus. Eu ficava sem querer ir para o trabalho. E isso vai adoecendo a pessoa. Você vai ficando estressado.
E tem gente que sofre isso pela cobrança, pela pressão de ter que bater meta, de ter que alcançar objetivos, de que produzir e ter que alcançar a perfeição. Aí tem gente que a mente já não está ajudando, os hormônios já não estão em alta, aí soma uma coisa com a outra, a pessoa fica perturbada da cabeça. Isso não é bom. Isso não é bom. Aí é disso que eu estou me referindo, a você internalizar o problema. Não é? É disso que eu estou me referindo, você acumular isso na sua cabeça. É disso que eu estou me referindo. Isso é em casa, isso é no trabalho, isso é na rua, isso é da igreja. Por aquilo que pareça, tem pessoas adoecendo dentro das congregações. Tem pessoas adoecendo dentro do ministério evangelístico, eclesiástico. Temos visto aí o que alguns pastores, infelizmente, têm feito. Não é? Temos visto por aí o que alguns pastores, infelizmente, têm feito. Que a gente não ouvia falar dessas coisas, não é? Mas de uns anos para cá a gente está escutando coisas terríveis. Tiago está falando aqui, aí voltando para terminar esse raciocínio, havia esses problemas da perseguição externa que os cristãos estavam passando, mas havia um problema maior, era exatamente o internizar, colocar para dentro das suas cabeças os problemas, porque isso apaga a gente, isso tira o sentido da vida, isso tira o sentido da existência, isso tira o sabor de viver, o contentamento, a satisfação existencial. A causa maior, no contexto aqui histórico que Tiago escreve esta epístola, era porque os cristãos eram autênticos. Não era por conta, como Pedro vai dizer nas epístolas a seguir, depois de Tiago, por conta de se meter em problema alheio. Não era porque eram fofoqueiro, não é porque eram checheiro, não é porque eram metido observador da vida alheia. Não era por causa disso, não. Não era porque procuravam sarna para se coçar. Não era por causa disso, não. Não era porque eram vigaristas. Não é porque eram golpistas. Não era porque era aquele tipo de pessoas que queimava a imagem de alguém para deles radiar. Não eram pessoas que cuidavam de puxar o tapete dos outros, entende? Porque tem gente assim, né? Que quer prejudicar os outros para se dar bem. Não eram por causa de problemas dessa natureza. Avarentos, pessoas que só pensam em lucrar às custas do dano causado a alguém. O problema, o sofrimento, não era por causa disso, não. O sofrimento desses cristãos era porque eram cristãos autênticos. E se o teu problema é por causa da tua autenticidade cristã, Pedro vai dizer, aleluia, se regozije, se alegre, porque sobre vós repousa, aleluia, sobre vós repousa a graça de Deus, sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia. Entende, amados? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu acho que eu não vou terminar essa abordagem do capítulo 5 de Tiago hoje.
não é? Eu vou deixar para o programa seguinte. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu falo, porque eu vou precisar de tempo para explicar aqui este assunto a partir precisamente do versículo 13. Para terminar, o versículo de número 12. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Sim, sim, não, não. Jesus já disse que quando o crente não... ele passa disso, né? Isso é procedência maligna. Quando passa disso, é procedência maligna, né? Então, louvado seja o nome de Jesus por esta palavra desse momento. Eu penso que ela foi muito abençoada, porque eu confesso a vocês, foi uma porção que recebi agora para ministrar isso. Muito gloriosa. Estou me sentindo assistido por Deus nesta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas para terminar mesmo essa abordagem de agora, lembrando que daqui a pouco eu vou já entrar para a oração, eu vou sair da live do Instagram e volto rapidinho para a oração. E no Face eu encerro quando eu terminar. Glória a Deus. Lembrando que o meu material do Facebook vai para o Acorda Bênção no YouTube. Quero até mandar um abraço para o meu querido irmão Luciano Ricardo, que é quem faz isso para mim. Mas observe, bem-aventurados que sofrem. Aí eu vou pular o exemplo que ele dá aqui de Jó, porque o Senhor é muito, muito misericordioso e piedoso. Amém? Deus tem recompensa para os que sofrem pela boa causa. E não tem causa melhor do que o Evangelho. Não tem causa melhor do que o reino de Deus. Não tem causa melhor do que a palavra de Deus. Eu vejo pessoas matando e morrendo por questões políticas. Você não vai ganhar nada com isso. Só quem ganha dinheiro com isso são eles. Eu vejo pessoas matando e morrendo por causa de time de futebol. Você não ganha nada. Quem ganha são os diretores, os jogadores. E são altos salários, né? Você não ganha nada. Agora, se você peleja, se você milita pela boa obra, pela causa de Deus, pelo Evangelho, pela palavra de Deus, você que não se desvia da verdade, eu vou falar, olha, não perde a abordagem do capítulo 5, parte 2, porque eu vou falar. Porque muita gente tem se desviado da verdade. Eu já disse na abertura desta abordagem aqui, que tem muita gente falando coisas de suas cabeças. Isso é um perigo grande, porque João vai dizer, escrevendo Apocalipse, que se nós tirarmos alguma coisa dessa palavra que foi inspirada por Deus, nos será tirado parte da árvore da vida. E se nós acrescentarmos, nos será acrescentados os flagelos que estão escritos neste livro. Sem contar que isso é uma adulteração da Bíblia Sagrada. Não é? Infelizmente, muita gente tem se desviado da verdade. Ou seja, burlado a Escritura. Isso é ruim porque atrai maldição. Isso atrai demonização. Mas se você sofre pela causa, como aconteceu aos profetas, tenha certeza que o Senhor, que é muito misericordioso e piedoso, vai te contemplar. Se esta palavra não mexeu com você, não impactou você, não aconteceu nada, o que você ouviu foi a voz de Amaro Correia.
Mas se essa palavra lhe consolou, lhe exortou, lhe edificou, lhe encheu do Espírito, como me sinto nesta oportunidade, o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.